Primeiramente, meu nome é Tereza Vitória Fernandes Alves, eu sou doutoranda do programa de pós-graduação da Faculdade de Formação de Professores da UERJ São Gonçalo, mestre em Educação em História Social e trabalho hoje na Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, na Faculdade São Judas Tadeu e no consórcio CEDERJ. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer aos organizadores da Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica pela aprovação tanto do meu trabalho como a produção do vídeo que eu estou fazendo aqui. Então, a minha conversa com vocês é sobre uma revista chamada de Vamos Ler, e o título da apresentação é Vamos Ler, Diversão, Cultura e Política no Rio de Janeiro dos anos de 1930. Para a gente poder se localizar temporalmente, espacialmente, eu trago a revista Vamos Ler no aspecto mais voltado para a publicação para um público feminino. E entendo a revista enquanto um espaço de sociabilidade, tanto dos intelectuais que vão escrever nessa revista, quanto das mulheres que serão, na verdade, o público-alvo desse periódico. E em que momento esse periódico ele surge? Ele surge durante o governo varguista, durante o governo de Vargas. Na verdade, ele vai surgir em 1936. E a primeira edição da revista, se dá na transição de 1936 para 1937. Qual é a proposta dessa revista? É o estímulo à leitura entre os mais diversos setores da sociedade brasileira, permitindo, assim, ao Estado ditatorial varguista construir e difundir um estereótipo de brasilidade e de nacionalidade, com esses dois modelos de brasilidade e de nacionalidade, a gente vai atingir os mais diversos segmentos da sociedade brasileira. Essa revista ela é publicada no Rio de Janeiro por um grupo empresarial do jornal A Noite, um grupo extremamente forte na produção de periódicos, e tinha como projeto comercial o estímulo à leitura entre os mais diversos setores da sociedade, com um ponto central. Esses diversos setores da sociedade, todos eles, o público-alvo, o ponto central, seriam as mulheres, tá? Então, partindo desse olhar, é que a revista se transforma numa fonte privilegiada para a elaboração desse trabalho e nos serve também como um fio condutor das ideias de um determinado grupo e também como um parâmetro de conhecimento de uma dada realidade social e cultural. Ela vai ser publicada entre os anos de 1936 e 1947, então a gente pega o Estado Novo Varguista e ainda entramos posteriormente à saída de Vargas, no governo Dutra, na cidade do Rio de Janeiro, e é uma fonte de pesquisa que se encontra na seção dos periódicos, tanto da Biblioteca Nacional, como na Fundação Casa de Rui Barbosa. Bem, foi uma publicação semanal, composta por 580 exemplares. É importante que eu diga isso aqui para vocês, porque essa produção semanal, ela tinha um custo, mas o consumo dela era tão grande no segundo momento da sua publicação, que ela consegue, superar as expectativas dos seus produtores. Em geral, os textos eram ilustrados, e posteriormente eu vou mostrar algumas capas para os senhores e as senhoras, com fotos, desenhos e caricaturas. Os assuntos tratados na revista abordavam temas referentes à política nacional e internacional. E só para poder entender, durante os 3 primeiros meses da revista, o foco foi apenas um foco internacional, porque a empresa estava capitaneando escritores e redatores brasileiros para trabalhar na revista. É um espaço todo direcionado à mulher, no que diz respeito à moda e o comportamento social. Mas essa moda e esse comportamento social determinado e regrado pelo Estado. Completando a ideia de instrução e letramento, encontramos os contos estrangeiros e nacionais, que receberam um grande destaque e por isso sempre eram representados nas capas da revista. Ilustrações bem coloridas e que davam ênfase ao assunto tratado no conto.
A maior parte dos seus artigos destinava-se, como eu já falei, à mulher, enfatizando seu papel enquanto trabalhadora, mãe e responsável pela educação das crianças. Um fato que deve ser destacado é que a revista é editada e circula no Brasil em um momento histórico muito peculiar, o governo varguista de 1930 a 1945. Bem, a revista Vamos Ler tem um cunho literário e, como podem observar nas capas das revistas que seguem aí ao lado, né, todas as ilustrações são representativas a um conto, nacional ou estrangeiro. De cunho literário e jornalístico, mesmo não tendo sido um sucesso tão rápido num primeiro momento, num segundo momento, como eu já falei, teve uma boa aceitação. De acordo com seu slogan, a revista era um convite à leitura. Isso está escrito lá na primeira página do editorial. Em seu primeiro editorial fica claro, tá, que a divulgação de boas leituras permitiria a transformação social, ou seja, a ideia de se trazer leituras que proporcionasse à população um pensar, um olhar diferente dentro das transformações. Contudo, em sua última fase, já no finalzinho da década de 40, a revista tem como marca a forte presença do ideal nacionalista, de valorização de aspectos regionais com base numa cultura nacional, e também na ideia do progresso ligado ao cinema, ao rádio, claro, e isso tudo atrelado à ideia do desenvolvimento tecnológico. Nela, os jornalistas realizavam concretamente a ideia de transformação do pensamento, pois era o meio de representação das formas de pensar e expressar seus desejos e ansiedades. Como vocês podem olhar, né, a gente tem pequeno panorama aqui da revista, quando o Alceu Amoroso Lima traz, né, um trecho das suas obras aqui para dentro. Bem, eles traziam, né, esses jornalistas, aspectos da cultura brasileira ligados a uma tradição que estava atrelada à ideia de propagação do conhecimento, caminho extremamente importante e necessário ao progresso, ou seja, a ideia de construção de uma nação civilizada e que essa civilização levou ao progresso dessa nação, tá? A partir do estudo, então, do gênero, porque o foco da revista é a mulher, pode-se identificar até que ponto a construção da identidade feminina ela está pautada num modelo, numa normatização, numa norma, anunciadas pelas próprias práticas e dentro dos discursos masculinos. Porque a revista, na verdade, ela é escrita por homens para mulheres, mas escrita pelos homens para essas mulheres. Então, o que acontece? As normas enunciadas não são normas enunciadas por mulheres para mulheres. São normas anunciadas por homens para as mulheres. É a visão masculina frente ao papel da mulher na sociedade. Segundo Pierre Bourdieu, essa imposição só tem o seu triunfo na medida em que aquele ou aquela que a sofre, né, essa imposição, contribui para a sua eficácia, ou seja, no momento em que algumas mulheres reafirmam o que elas estão lendo, utilizam-se do que elas estão lendo dentro de um discurso. Ela só se submete à mulher na medida em que ele ou ela é predisposto por um aprendizado anterior para reconhecer essa imposição. Ou seja, segundo Bourdieu, né, a visão, o olhar dos homens frente ao posicionamento da mulher só é, na verdade, reconhecido no momento em que essa mulher é predisposta a um aprendizado, num aprendizado anterior, a receber essas informações. Já segundo Chartier, se percebe a submissão imposta às mulheres como sendo uma violência simbólica, o que nos permite compreender como a relação de dominação, que é uma relação histórica, cultural e linguística, construída é sempre afirmada como uma diferença da natureza radical, irredutível e universal. Mais uma vez, o pensador Chartier traz para a gente essa ideia, né, da imposição,
da violência simbólica como algo imposto. Imposto por quem e a quem? Nesse caso aqui, imposto pelo homem à mulher. Trabalhar com os artigos publicados na revista Vamos Ler, que tem como seu público-alvo as mulheres, pode nos levar a compreender como uma cultura feminina, durante o Brasil da Era Vargas, vai se construir no interior de um sistema de relações desiguais. Então, inúmeros serão os artigos da revista que vão evidenciar as experiências dessas mulheres no âmbito da política, no trabalho, nas atividades esportivas e em outros campos também. Então, eu posso destacar o seguinte: títulos de produções dentro da revista. O Tesouro da Mulher, de Paul Filho. A adesão da mocidade feminina aos esportes. E aí a alusão da mocidade feminina ao Estado ditatorial varguista, né? Fazendo uma alusão aos estados ditatoriais que existiram naquele momento. E vão destacar aí a figura de Maria Lenk na latação. Serão páginas e mais páginas, pelo menos 5 páginas, falando da trajetória da Maria Lenk. Crônica da moda, né? Mostrando como a mulher deve se comportar, deve se vestir. A esposa do presidente, fazendo uma alusão à senhora Roosevelt, fator de grande importância na campanha presidencial dos Estados Unidos, ou seja, uma mulher com comportamento, uma mulher que sabe se vestir, uma mulher que sabe se colocar, como ela pode contribuir para a chegada do seu marido à presidência e à presidência dos Estados Unidos. Uma página para as mães, ou seja, uma parte da revista dedicada apenas ao ato de ser mãe. Então, fica claro na leitura desses artigos a proposta de estimular não apenas a leitura entre as mulheres, mas também de destacar o seu posicionamento social. E aí a gente pode olhar aqui a capa ao lado, né? Essa sátira, uma mulher extremamente bem vestida para o modelo da época, mexendo num livrinho e tendo um livro, né? Que deve ser o livro de uma compreensão mais vasta, aonde ela vai sentar. Ou seja, ela está se apropriando de um conhecimento e ela vai, né, utilizar esse conhecimento como ela acha ou como lhe é indicado. Bem, cabe ainda salientar de um período de transformações e desenvolvimento político e econômico, no momento de definição, de mudança ideológica. As mulheres passarão a ser vistas e percebidas como elementos fundamentais em determinados espaços da sociabilidade, tais como o lar, o trabalho e, como não poderia deixar de ser, a vida pública. E aí, observem a imagem, que é uma imagem que chama extremamente atenção, até porque a gente sabe que nesse mesmo momento nós temos na Alemanha nazista várias capas, várias publicidades em que homens vão aparecer vestidos para ir para a guerra, né? A gente vai ter aqui a mulher na guerra, a mulher brasileira na guerra, já no momento da Segunda Guerra Mundial. E ela numa posição de chamar outras mulheres para participarem da guerra também. Ao travar um diálogo interdisciplinar, o estudo de gênero nos possibilita a recuperação de manifestações passadas da experiência coletiva e individual, não apenas de mulheres e também de homens, focando na questão de que a sociedade é construída historicamente. Nessa construção, as experiências femininas e masculinas aparecem em condições específicas. Assim, identificar, compreender e perceber as diferenças sexuais a partir da construção de culturas históricas, linguísticas e que representam as relações de poder, não apenas a partir de um ponto fixo, no caso, o universo masculino, que fazem parte de uma trama histórica muito maior. E é por isso que eu trago para vocês a socióloga Anne Ockey, que fala o seguinte: o sexo é uma palavra que faz referência às diferenças biológicas entre machos e fêmeas. Gênero, pelo contrário, é um termo que remete à cultura. Ele diz respeito à classificação social em masculino e feminino e deve-se admitir a invariância do sexo, tanto quanto deve-se admitir a variabilidade do gênero. Tá? Então, na verdade, nós temos um nascimento biológico,
mas temos posteriormente uma classificação social. O nascimento biológico é o que diz se somos machos ou fêmeas. E a nossa classificação social, ou seja, o nosso gênero, é que vai determinar o nosso masculino e o nosso feminino. Já finalizando, utilizar as reportagens presentes na revista, no que se refere à questão de gênero, deve ser articulada às reflexões sobre a circulação de ideias presentes na sociedade onde o periódico, que pode ser o jornal ou uma revista, foi construído e no momento de sua circulação. Por isso, Chartier destaca a questão em relação ao respeito das práticas e representações que caracterizam a apropriação discursiva, como essas terminam por viabilizar e problematizar a normalização social, enquanto um processo hegemônico. E aí, gente, observem a peculiaridade. A revista trazendo para a gente, né, a televisão. Então, diz o seguinte, a televisão será banal depois da guerra. E aí, dentro dessa banalização, né, por que a televisão será banal? Porque todos terão acesso a ela? Será que seria isso? Então, a revista Vamos Ler vai trazer para a gente, né, um olhar em cima dessas novas tecnologias que estão surgindo no pós-guerra. E ela vai fazer a mulher refletir. Mas, acima de tudo, ela vai fazer a mulher desejar alguns objetos. A ideia de que a mulher precisa desejar coisas, que ela precisa ter coisas, tá? Os discursos que circulam na sociedade são influenciados e permeados pelas experiências individuais que se afirmam enquanto referências legítimas na construção das diferentes identidades e visões de mundo, que puderam ser acessadas pelo meio da imprensa. Então, olha o recado que ela deixa aqui para a gente nessa revista Vamos Ler. A mulher de hoje também trabalha. E ela não trabalha num serviço que a gente chamaria de serviço mais feminino, que seria a atuação enquanto enfermeira, a atuação enquanto mãe, a atuação enquanto mulher, ou a atuação enquanto professora, tá? A atuação dela aqui já está numa linha de frente de tecnologia. É uma mulher da vanguarda. Precisamos olhar para essa mulher como uma mulher da vanguarda. Por isso, ao abordar a questão de gênero sobre a ótica dos artigos presentes em revistas e jornais, nos permite compreender como a diferença sexual é legitimada por discursos que se inscrevem em práticas e fatos cotidianos. E é importante para identificar os dispositivos que representam como natural a divisão social e histórica, que define o que é ser homem e o que é ser mulher, e os limites dessas normas, uma vez que sua apropriação também se apresentava como estratégia de negociação. Bem, segue uma parte da nossa bibliografia e o meu muito obrigada à organização do evento.